Olá, gente, boa noite. Estamos aqui começando mais uma live com vocês sobre um tema super atual. Vamos esperar chegar mais gente. Vamos lá, entrando. Olha, muita gente entrando. Boa noite, gente. Prazer tê-los aqui com a gente. Vamos aguardar chegar mais um pouquinho, gente. Então, gente, para começar, vou começar me apresentando. Meu nome é Ruth Raquel, sou psicóloga e neuropsicóloga. Atuo aqui em Garanhuns, no Centro Médico Lagan, né? Faço avaliação neuropsicológica e trabalho com sintomas que são bem conhecidos como ansiedade, né? E aqui eu tenho a minha convidada, Sabrina. Sabrina, se apresente um pouco para o pessoal. Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Sabrina Luz, sou aromaterapeuta clínica, né? Atuo também aqui em Garanhuns, né? Tenho uma loja física de aromaterapia, né? Na rua 15 de novembro, no centro, né? E atuo e faço também essa parte de tratamento, a parte clínica, né? Utilizando os óleos essenciais. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, né, como é os óleos, como é que funciona, para vocês conhecerem um pouquinho esse universo. Certo, então para começar vamos falar um pouquinho, né, sobre o que é a ansiedade. A ansiedade ela é uma emoção natural que faz parte do dia a dia da gente, né? Sem ansiedade a gente não tem como sobreviver, porque ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Sem ansiedade a gente se colocaria em situações de risco, a gente se colocaria em situações complicadas, a gente não ia se preparar para o futuro, né? Então, o que a gente fala quando a gente fala em cuidar da ansiedade é quando há um transtorno, um desnível, e aí a gente chama de transtorno da ansiedade generalizada. Então, a gente tem ansiedade e emoção, e ansiedade que é um transtorno que diz e aponta, né, que a ansiedade está num desnível, está num desequilíbrio, ou seja, nos paralisa. E aí, um dos sintomas que a gente fala muito é a paralisação, é a ruminação dos pensamentos. A gente sempre fica pensando no que vai acontecer, e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo. Então isso nos tira do nosso equilíbrio. A gente começa a ficar cansado, abatido, né? Sem sono. Existe também alguns sintomas como manchas na pele, a gente começa a comer de forma compulsiva, ou a gente fica sem apetite, a gente fica com perda de memória, a gente fica agitado demais, né? Ou fica com muito sono. Então, assim, tudo que é em desequilíbrio traz prejuízo pra gente, né? E aí, conversando com Sabrina, a gente viu que a gente pode estar aqui também aliando forças com diversas formas de tratamento, né? Tanto com o tratamento que é a terapia, né, que é o atendimento com o psiquiatra também, que é importante, como com alguns outros recursos, né? E aí, Sabrina falou um pouco sobre a aromaterapia, eu fiquei muito interessada, achei super, vamos dizer, pertinente. E aí a gente combinou de fazer essa live junta justamente pra gente pontuar esses pontos que a gente pode trabalhar em comum para poder diminuir, ou aliás, para poder conviver com a ansiedade de uma forma mais saudável. Né, Sabrina? Ajuda a gente aqui. Isso mesmo. Olha só, para quem não conhece a aromaterapia, vou estar apresentando para vocês, né? A aromaterapia é uma terapia que você vai utilizar os óleos essenciais. Na realidade, isso aqui é natureza pura, tá? Os óleos, eles são extraídos 100% das plantas, né? Então, você vai utilizar a natureza, né, para poder ajudar, auxiliar no tratamento. A gente não vai substituir, gente. Lembrando que existe a importância de cada profissional, né? Mas os óleos, eles vão auxiliar no tratamento, tá? Então, nós temos vários óleos essenciais. Eu trouxe alguns aqui para vocês conhecerem, né? Para quem não conhece, nós temos a lavanda, né? A lavanda é um dos óleos, assim, muito utilizado para o tratamento de ansiedade, né?
ansiedade, depressão. Então, assim, uma gota desse olhinho aqui equivale a 28 xícaras de chá da planta, né? Então, assim, tem vários métodos de utilizar, eu vou estar explicando para vocês como deve utilizar esses óleos, né? Então, assim, você tem a natureza, né, aí para você poder utilizar ela e poder receber todos os benefícios, né? Os óleos essenciais, eles, quando eles atuam no seu organismo, ele vai automaticamente, as partículas dele vai entrar dentro do teu sistema nervoso central e vai estar atuando, né? Então, assim, lembrando que para cada pessoa também existe um tratamento, né? Que é muito importante a anamnese, que tem que ser feito, né? A gente precisa saber de várias coisas para poder fazer um tratamento, também uma terapia melhor, né? Então, eu estou passando para vocês um pouquinho, né, dos óleos essenciais, né, nessa live. E quem quiser fazer perguntas, lembrando que é sempre importante fazer a anamnese, tá, gente? Sempre importante. Eu vou estar falando, assim, de uma maneira mais ampla, né? A gente utiliza muito a lavanda, mas existem outros óleos também, né? Porque a maioria das pessoas conhecem mais a lavanda, tá? Certo, então não é pegar assim, a lavanda serve, eu vou lá na loja, na internet e compro. Não. E vou usar. É uma coisa assim que está acontecendo muito, né? Muita gente vai lá, olha na internet e coloca a quantidade de gotas que quer, né? E não é assim, tá? Tem que ter muita responsabilidade para utilizar esses óleos essenciais, né? Até porque, imagine, uma gota equivale a 28 xícaras de chá da planta, né? Então, não pode ser assim, tá? Mas existem meios que a gente pode estar utilizando, né, de maneira que não venha fazer mal. Como eu faço lá na minha loja, fazendo os blends, sabe? A gente dilui o óleo essencial, né? O óleo essencial, ele é volátil, se você deixar ele abertinho, ele evapora, né? Então a gente faz a diluição da maneira correta, né? Que não venha fazer mal, e a gente utiliza o óleo vegetal com o óleo essencial. Aí você pode estar utilizando, né? E tem algumas restrições que eu vou estar também passando para quem utilizar lavanda, tem pressão baixa, aí a gente já vai para outro óleo, né? Então, assim, na realidade existe um universo de óleos essenciais, né? Existe um universo aí de plantas, né? Que a gente vai estar passando para vocês darem continuidade, né? E ajudando nessa vamos dizer assim, nessa ansiedade, nessa depressão. Certo, eu vou responder uma das perguntas que foi me feita assim na caixinha, né, de pergunta, que é como a gente deve agir quando tem uma crise de ansiedade, né? E primeiro a gente tem que identificar que tem alguns sintomas que já são próprios. Por quê? Porque a ansiedade, ela é uma emoção natural, certo? E aí ela prepara o nosso corpo para fugir, talvez, né? Às vezes eu estou numa situação de perigo e aí eu preciso que a ansiedade haja no meu corpo para que eu fuja, Então, eu posso identificar quando isso me paralisa. Por exemplo, eu vou ter o coração acelerado, né? A minha mão vai suar, eu vou ficar com um frio no estômago, né? E isso me move para poder que eu fugir daquela situação. Mas se eu paraliso, né? Se eu fico com falta de ar, se eu fico com aquela sensação de que vou morrer a qualquer momento, né? Porque a gente tem uma crise, a gente coloca a nossa adrenalina, ela sobe, que é para poder a gente fugir, mas quando ela está em desnível, a gente realmente parece que vai ter um ataque cardíaco. Então a gente fica com essa sensação de iminência da morte, né? Ou que a gente vai ter um infarto, né? E a gente fica com aqueles pensamentos negativos remoendo. Então a gente só pensa de forma negativa, a gente acha que as pessoas estão falando da gente de forma negativa, né? Então a gente fala que a gente tem as distorções cognitivas, né? A gente começa a interpretar a realidade de uma forma distorcida, onde tudo pode oferecer um certo nível de perigo, né? Inclusive nas relações, né? Eu posso pensar que um amigo meu está rindo de mim, ou que fulano está olhando para mim porque não gosta de mim. Então eu começo a ter esse tipo de distorções, o que prejudica a nossa atividade no dia a dia, né? Eu começo a procrastinar muito, começo a deixar minhas atividades para depois, eu começo a fugir de algumas situações,
que são desconfortáveis. Então isso nos prejudica. Então a forma que a gente identifica a crise é quando eu paraliso minha vida, né? Eu começo a paralisar minha vida. Então essa é uma das formas que a gente identifica que está em crise, né? E um dos primeiros passos também para começar a procurar ajuda, certo? Às vezes a gente só procura o médico ou o psicólogo por último, né? A gente procura o endócrino, a gente procura o dermatologista, a gente procura o pastor, o padre, a gente procura pelo menos os profissionais que podem estar ajudando vocês a lidar com vocês mesmos, a conhecer vocês, né? Para poder ter uma vida mais funcional, né? Outra pergunta também que foi feita deixa eu pegar aqui. Outra pergunta que foi feita a ansiedade, ela pode incapacitar para sempre? Depende do caso. Por quê? Porque normalmente a ansiedade é uma coisa que a gente sempre vai conviver com ela. Então, às vezes, ela pode sim incapacitar, mas se você procurar ajuda logo no começo, você é perfeitamente capaz de aprender a regular essa emoção. Mas se você for deixando para depois, hoje não, vou cuidar do filho, vou cuidar do marido, vou cuidar do cachorro, né, do papagaio, do periquito, de todo mundo menos de você, isso tende a ir para um caminho sem volta, né? A gente tem o adoecimento do excesso de trabalho, que é o burnout, que vem dessa questão da ansiedade. A gente tem o burnout materno também, que é um trabalho, né, Sabrina é mãe. Isso. Sabe que mãe não descansa. Então a gente tem o burnout materno que também não tratado pode sim ser incapacitante, né? Então tudo que a gente vai postergando vai ficando mais difícil da gente resolver. Então quanto mais eu adio esse tratamento, mais chances eu tenho de desenvolver outras doenças além do transtorno de ansiedade, como a depressão, né? Então quanto mais eu vou postergando, mais difícil de resolver e mais chances de ser incapacitante, certo? Deixa eu ver se tem outra pergunta. Lembrando do sorteio, viu, gente? A gente vai estar sorteando um blend aqui, ó. Esse aqui é um blend de lavanda, tá? Com camomila, cedro e favas de baunilha. Esse blend aqui vai ajudar vocês a relaxar. Vão passar, vão abrir, vão passar aqui na mão, tirar, né? E a gente vai estar sorteando. Inclusive, gente, uma das formas de a gente lidar com a ansiedade, com os sintomas da ansiedade, a gente chama de respiração diafragmática, certo? Que é uma das técnicas do Mindfulness, que é a atenção plena. Então, a gente faz como, né? Como é que a gente pode fazer essa respiração na hora da crise? Inclusive, eu recomendo que essa respiração e essa técnica seja feita antes da crise, para prevenir a crise, né? Por quê? Porque quando a gente está em crise, a gente não vai pensar em respirar. É automático, a gente vai paralisar. Então, se eu colocar essa respiração todos os dias, pelo menos 2 vezes no dia, essa respiração se torna tão automática que quando eu estiver em crise, eu já vou lembrar de respirar, né? E aí, eu vou falar como se faz e Sabrina vai pontuando como é que o blend ou até o óleo pode ajudar nesse momento da respiração, certo? Então, uma das coisas que a gente pode fazer é, primeiro, inspire pelo nariz, né? Eu costumo dizer para minhas criancinhas, cheire a flor. Né? Quando a gente sente o aroma de alguma coisa que nos deixa seguros, a gente costuma relaxar. Então a gente inspira, segura um pouquinho e depois vai soltar devagarzinho pela boca, certo? Então pode colocar o óleo, né? Aí pode colocar o óleo. Aí a gente coloca o óleo no difusor, a gente coloca na palma da mão, como é que a gente faz? Vocês podem colocar, se for o blend, né? Vocês podem colocar na palma da mão, cheira, né? E vai fazendo a respiração. Você pode colocar também, tem muita gente que utiliza o difusor pessoal, né? E também pode colocar no difusor em casa, tá? Em casa ou no ambiente que você quiser. Tá? Agora, você também pode
utilizar, né, existe um óleo, que é esse aqui da Doterra, que é o puro, que você também pode tomar, mas lembrando, gente, sempre com orientação, tá? Orientação de uma aromaterapeuta clínica, para poder ver realmente se você pode fazer isso, né? Mas existem alguns óleos que você também pode tomar, tá? Então, esse aqui, esse blend, se for fazer essa respiração, você vai escolher como é que você quer. Pode também dar uma massagem, tá? Pode dar massagem nos pés, pode botar no umbigo, pode passar até... Esse aqui você pode até passar no rosto, tá? Toma um banho, depois você pode colocar ele no rosto e faz a respiração. A gente tem outra técnica também, que talvez possa ser aliada junto com o óleo, que é o relaxamento, né, muscular progressivo. Por quê? Porque a gente fica tenso, né? Quando a gente está em crise de ansiedade, a gente fica em modo de fuga e aí a gente fica com dores musculares, né? Principalmente no pescoço, nos ombros, que parece que a gente está carregando o mundo nos ombros, né? A gente fica às vezes com dores na perna, muitas vezes com dores de cabeça, com enxaqueca. Então a gente faz também o relaxamento progressivo muscular, que é, na verdade, assim, eu vou contrair alguns grupos musculares, né? Vou contrair e depois vou relaxar, para poder sentir, né, aquela contração. Eu vou segurar um pouquinho, depois relaxar. E aí a gente sente um relaxamento tão grande que dá vontade de dormir, né? Nosso cérebro, ele vai percebendo que aquele modo de fuga, aquele perigo, ele não é real. Então, quando a gente faz esse relaxamento, ele também nos ajuda a nos acalmar. Lembrando que você pode também colocar o olhinho, tá? Tem uma pergunta. Certo, vamos ver as perguntas aqui. Nosso assistente está dando uma entrada, porque a gente é cega. Tá? A gente tá lendo, não é por maldade, porque a gente é cega. Eu não queria ficar perdendo com óculos, tá, gente? Caroline perguntou: e quando o adoecimento mental é decorrente do assédio moral no trabalho? Pronto. Quando a ansiedade ela vem do assédio moral do trabalho, a gente classifica como o burnout, né? Porque é um adoecimento proveniente do trabalho. E aí, a gente, primeiro, né, acho que entra na lei da Maria da Penha, porque qualquer violência que entra contra a mulher, ela entra na Maria da Penha, mas principalmente ela também tem os direitos do trabalhador, que são feridos. E principalmente o nosso ambiente de trabalho, a gente passa o maior tempo possível no trabalho, né? São 8 horas diárias que a gente passa, então se lá não é um ambiente saudável, vai sim despertar ansiedade, né? A gente vai ficar no modo alerta o tempo todo, tanto que o INSS ele já prevê esse tipo de coisa e ele já está dando auxílio doença e dependendo da continuidade desse adoecimento até aposentadoria. Eu estava estudando, né? Alguns casos meus são de burnout e aí a gente vai estudando, vai analisando justamente para estar orientando melhor o paciente. Então, vamos recorrer, eu digo muito assim, a gente vai trabalhar primeiro com a sua autovalidação, porque às vezes a gente associa muito o nosso bem-estar à validação do outro, né? E a gente sabe que nem sempre o outro vai reconhecer a gente, nosso trabalho, nosso esforço, até porque ele vai avaliar segundo a ótica dele. E a gente também tem pessoas que estão no comando, na liderança, que estão doentes. E como eles estão doentes, às vezes eles também tratam a pessoa de uma forma mais agressiva, sem paciência, e aí gera um adoecimento, né, no ambiente de trabalho. Então a melhor forma possível é procurar ajuda, é procurar o médico, o psiquiatra, o advogado, no caso, né, para poder tentar mudar esse ambiente de trabalho. Tá, vamos lá. Outra pergunta aqui. Quando vocês forem utilizar o óleo essencial, for fazer uma massagem, é muito importante que você pegue um óleo vegetal, né, o carreador, e diluir ele para poder fazer a massagem. O óleo essencial ele é muito concentrado, então tem gente que coloca na pele e pode ter sim uma reação, né, por ser muito concentrado. Então é importante que sempre faça a diluição, sempre, tá? Todas as vezes que for utilizar os óleos, que for fazer massagem, é importante que venha diluir, tá? Porque pode dar sim uma reação, tá certo?
Aí no caso, para diluir, só diluo no óleo vegetal ou no creme? Ou Você pode diluir ele num óleo vegetal, você pode diluir ele num creme. Agora, seria interessante você diluir ele num creme de preferência neutra, tá? Porque se for um creme com muita coisa, pode irritar e você achar que foi o óleo essencial. A mistura, né, toda. Então, o óleo vegetal, tem gente que não gosta de utilizar ele no óleo, né? Mas você pode colocar também numa base creme, tá? Para fazer a massagem. E aí a outra pergunta é como identificar a ansiedade e se a pessoa chora por tudo, né? Então, pronto lá. A gente tem duas emoções aí. A gente tem a ansiedade e a gente tem a tristeza, né? A tristeza, ela também é uma emoção extremamente necessária. Porque sem a tristeza a gente não reflete sobre os nossos erros, a gente não cresce, a gente não tem empatia pelo outro, né? Porque é a tristeza que nos faz nos colocar no lugar do outro e ter empatia. E aí sim, chorar é normal. Agora tem uma fase em que a gente começa a guardar muitas coisas pra gente, até que explode. E aí eu começo a chorar, vamos dizer, pelo comercial da margarina, né? Como a gente falava antigamente, ou por ou qualquer coisa. Ou até quando alguém olha feio pra gente, a gente começa a chorar. Isso, na verdade, é porque a gente guardou muita coisa ao mesmo tempo e aí tá explodindo agora. Então, aí a gente vai falar da ansiedade. A ansiedade, ela é natural, todo mundo tem. Só que quando ela tá em desnível, a gente vai apresentar, sim, choro, irritabilidade, impaciência, né? A gente vai explodir por qualquer coisa. Às vezes a gente explode nem na situação, por exemplo, eu briguei com meu chefe ontem, eu vou explodir com meu marido ou com meu filho hoje. Porque normalmente a gente começa a explodir com as pessoas mais próximas. A gente começa a explodir com aquelas pessoas que a gente tem confiança. Porque a gente prende muito, porque a gente não quer explodir no trabalho, a gente não quer explodir com as pessoas de fora, porque elas não conhecem. Então a gente começa a explodir primeiro com as pessoas dentro de casa, infelizmente, né? Porque as crianças, o marido ou a esposa, né? Não tem nada a ver com a situação. Mas como a gente se sente seguro, é o nosso porto seguro, é o nosso lar, a gente começa a explodir primeiro por lá. E aí a gente já vê que é um sinal de ansiedade, né? E aí quando começa a um desnível que a gente começa a explodir com todo mundo, a ter paciência, a chorar, a gente precisa já ter procurado o médico há muito tempo, né? Ir ao psicólogo e recorrer em busca de ajuda. Lembrando-se que a gente precisa manter uma comunicação saudável com a pessoa que está do nosso lado, seja nossos pais, seja o companheiro, a companheira, os filhos, né? Quando a gente nomeia essa emoção para as pessoas da nossa família, a gente tem uma ajuda para regular essa emoção em casa, né? Oi, gente, tô aqui de volta. A ansiedade causa problemas no sono e os olhos podem ajudar? Sim, a ansiedade, ela traz insônia. Por quê? É quando a gente para, né? Porque no dia a dia, às vezes a gente fica movimentando, tô resolvendo coisa do menino, tô resolvendo coisa do trabalho, tô fazendo isso, na hora do almoço eu aproveito para fazer aquilo outro, né? Então, à noite, quando a gente para, é que nossos pensamentos vão começar a ficar pertinentes, vão ficar remoendo. Ah, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse falado com o meu chefe assim? E se eu tivesse falado assado? E fulano pode pensar isso? E se não der certo aquele trabalho, aquele investimento, né? Então, nosso pensamento fica acelerado, né? A gente pode até ter parado o nosso corpo, mas o nosso pensamento não para, certo? Então, a melhor forma de trabalhar isso é fazendo uma desaceleração. Isso, obrigada, minha língua não foi. É começar a mandar sinais para o seu cérebro que você vai dormir. Então, fazer atividades relaxantes, né? Escutar uma música calma, tomar um banho morno, né? Tomar um chá morno, evitar as bebidas que tenham, como o café, né? As bebidas que são mais ativas, que nos fazem movimento à noite, no período da noite. Então, começar atividades que nos relaxam, assim, uma hora e meia, 2 horas antes de ir dormir, né? Porque às vezes a gente parou, fez aquela faxina, cuidou de todo mundo e foi deitar. E o nosso cérebro não percebe que a gente tá relaxando, né? Ou senão a gente fica no celular, que também é outra coisa que não é recomendado para quando a gente for dormir. E a gente ir reduzindo essas atividades antes de dormir, né? E os olhos
vão ajudar Sabrina muito. vai dizer mais, né, sobre isso. Sim, os olhos, eles vão ajudar muito, né, nessa questão também do sono, tá? Então, a gente vai, no caso, estudar cada caso, né, pra gente ver a melhor maneira de cada pessoa, tá? Então, os óleos essenciais, eles são maravilhosos, né? A gente pode estar, assim, utilizando os óleos para ajudar, né, atuar ali no teu sistema nervoso central. Ele ajuda, parece assim, o que eu tô falando parece até mentira, mas olha, gente, é uma coisa fantástica, tá? Eu tenho vários clientes aqui em Garanhuns e muitos clientes falam que os óleos essenciais, eu digo também por mim, porque me ajuda demais, às vezes eu não consigo dormir, e são os óleos que tá ali me ajudando, né? Então, os óleos essenciais, ele atua no teu sistema nervoso central. Cada pessoa, a gente vai passar um óleo específico, vai acompanhar todo esse processo, né? E é uma maravilha. E a gente pode fazer a respiração diafragmática, né, como a gente falou, e o relaxamento muscular junto com os olhos, né? Nesse momento que eu falei que a gente precisa diminuir o nosso ritmo, né? Enquanto a gente, vamos preparar para dormir, então vamos fazer a respiração, vamos fazer o relaxamento muscular, vamos usar os olhos, né, na questão da massagem. E isso vai ajudar a gente a quê? A relaxar. E quando a gente se sente relaxado, o sono vem, né? Outra pergunta. O que vocês acham sobre o termo ambiente psicologicamente seguro? Que estão usando bastante no momento. O ambiente, eu acho que não existe 100% seguro, certo? Mas existe, vamos dizer assim, o relacionamento respeitoso, né? A comunicação respeitosa. E aí, isso começa primeiro, a gente começa em casa. Eu falo muito de educação respeitosa com os nossos filhos, porque a gente fala assim para a criança, não grite, né? Não faça isso, mas a gente faz isso com ela. Então, ela vai reproduzir o que eu estou fazendo, não o que eu estou falando. Então, quando eu começo a respeitar as pessoas, a tratar as pessoas do jeito que eu gostaria de ser tratado, certo? Lembrando que cada pessoa é única. Às vezes eu gosto de ser tratada de uma forma, a Sabrina de outra, mas por isso que existe a comunicação, né? Eu falo assim, ó, Sabrina, eu gosto de ser tratada dessa forma e dessa forma. E Sabrina, não, Ruth, a minha forma é mais direta, mais objetiva. Então, cada um vai ter uma forma e respeitar a individualidade de cada um, certo? Porque as emoções, a gente pode ficar com raiva e mesmo, vamos dizer, mesmo com raiva de Sabrina, eu posso tratar Sabrina de uma forma respeitosa, mesmo eu estando com raiva dela, né? Porque eu preciso de comunicação. Eu posso falar, olha, Sabrina, eu fiquei com raiva de você por causa daquele momento, a gente brigou, a gente teve uma ideia diferente, mas eu te admiro muito porque você me ajudou nisso, naquilo, né? Mas nesse momento eu não gostei daquela sua atitude. Aí a gente vai conversar, ou se não, se eu continuar guardando, não, ela pode não gostar que eu diga isso. E aí eu vou guardando, e aí eu posso tratá-la mal sem nem ela saber por quê, né? Então a falta de comunicação pode trazer um ambiente instável psicologicamente. Porque eu vou tentar adivinhar o que a outra pessoa está pensando e vou querer que ela me trate de uma forma que ela não sabe qual é. E isso gera um estresse muito grande nos relacionamentos, principalmente, né, nos relacionamentos afetivos. Lógico que no trabalho também, mas no afetivo é primordial a comunicação. Tem uma pergunta. Existem alimentos que pioram a ansiedade? Sim. Existem alimentos que pioram a ansiedade, principalmente os energéticos. Né? Se eu tomo um energético em um determinado horário, eu vou me sentir mais ansiosa, porque aquilo ali é para me sentir mais revigorada. Então, se eu já estou elétrica e tomo um energético, eu vou ficar mais elétrica. Açúcar, por exemplo, o açúcar, ele deixa a gente mais agitado, ele aumenta a nossa ansiedade, né? E ele causa dependência. A massa também, o glúten e outras coisas, eles trazem também, porque eles trazem energia em excesso, e tudo que traz energia em excesso promove essa agitação. Agora lembrando, gente, não é para parar de comer essas coisas, não. Isso o nutricionista vai lhe indicar, vai mostrar direitinho. Só que são alimentos que realmente facilitam a ansiedade. Por exemplo, o chocolate, ele pode tanto aliviar a ansiedade, como ele pode aumentar. Isso depende da dose, do tipo de chocolate. Então, às vezes, a diferença entre o remédio é a dose,
né? Então, por isso que a gente precisa dos profissionais para estar orientando, o nutricionista, o psicólogo, o aromaterapeuta, o psiquiatra, né? Então, normalmente, quando a gente fala em saúde mental, a gente fala de uma equipe multi também. Então, a gente precisa estar de olho, inclusive, na nossa alimentação. Verdade. Mais alguma pergunta? Por enquanto não. Se alguém tiver. Seu sorteio agora? Pode fazer o sorteio agora, então. Vamos fazer o sorteio? Pode. Vamos lá, gente, fazer o sorteio do blend. Gente, eu ganhei um blend, não, eu comprei um blend, mas eu ganhei uma vela na outra live maravilhosa. Esse aqui é de camomila, cedro, favas de baunilha, lavanda, tá? Como é que eu vou fazer aqui? Você. Tem uma pergunta aqui. Peraí, que tem outra pergunta. Tem uma pergunta e a gente vai pensar um jeito de fazer esse sorteio pra vocês, viu, gente? Pode ser número, né? Pode ser Né? naquela outra vez, né? Que você colocou o número. Os nossos olhos estão lendo a pergunta, porque a gente é cega, viu, gente? Obrigada. O que acha da tese absurda levantada por falsos coaches, eu acho, e médicos que nem são especialistas em psiquiatra, em culpabilizar o trabalho por seu próprio adoecimento? O que eu acho de médicos e coaches que Peraí, que ela perguntou. a pergunta é O que grande. acha da tese absurda levantada por falsos coaches e médicos que nem são especialistas em psiquiatria? Em psiquiatria. É, que culpam o trabalho por seu próprio adoecimento. Olha, o trabalho, ele é uma fonte de adoecimento, mas ele também é uma fonte de saúde, porque às vezes quando a gente está trabalhando, a gente também esquece outros momentos. Então, o equilíbrio sempre é primordial. Lógico que a gente não pode responsabilizar uma coisa só. Lógico que a gente tem, por exemplo, burnout, que ele é causado pelo adoecimento no trabalho, mas dizer que a culpa da ansiedade é só o trabalho, não é... Porque tudo que é radical, eu sou muito... Sempre a gente tem que ver a história de vida da pessoa, certo? Então, as causas, os gatilhos da minha ansiedade podem não ser os gatilhos de ansiedade de Sabrina. Então, o trabalho pode ser, sim, uma fonte de adoecimento, como ele também pode ser uma fonte de cuidar da saúde mental, né? Porque quando a gente faz o que gosta, a gente também vamos dizer assim, a gente se alimenta de forma positiva, né? Era isso ou não era? Se não for, reformule. Que culpa o trabalhor por ser... Que culpam o Ah, trabalhador. sim, que culpa o trabalhador. Obrigada. Aí não. Peraí, eu tô doente porque o trabalho pode ter trazido alguns gatilhos. Por exemplo, a gente tem uns serviços que eles adoecem naturalmente. Pela jornada de trabalho, pelo ambiente de trabalho, pela cobrança. Por exemplo, o bancário, ele sofre muito de burnout, porque se faltar uma nota ali, coitado, ele tem que pagar do dele, né? Então, às vezes, uma correria, o atendente do mercado, vamos dizer assim, os telefonistas, as pessoas do marketing também têm um adoecimento, já tem estudos científicos relacionados ao adoecimento desses trabalhadores, né? As pessoas que trabalham com o bombeiro, o policial, né? Inclusive, um dos meus trabalhos durante a faculdade foi com adoecimento de policiais militares, né? Como eles eram cobrados e como isso prejudicava a vida deles, tanto no trabalho como em casa. Mas era uma sobrecarga do trabalho. E fora que quem quer ficar doente, né? Então ninguém quer ficar desregulado em relação à ansiedade. Então não tem por que responsabilizar a pessoa. A pessoa vai dizer, não, eu vou ficar com ansiedade, né? Porque é chique, tá na moda, eu vou ficar ansioso. Não tem como, gente. A gente não escolhe uma doença, a gente não escolhe ter câncer, então a gente não escolhe ter um transtorno de ansiedade, né? A gente não escolhe ter uma depressão. Então, é uma doença sim. O que acontece é que, infelizmente, a saúde mental no Brasil ainda não é muito reconhecida, não é muito trabalhada, né? E, infelizmente, a gente tem profissionais que não são muito éticos, porque quando eu boto a responsabilidade da pessoa ficar doente nela,
Isso não é saudável nem para ela, nem para esse profissional, certo? Então, eu espero ter respondido. Agora eu acho que eu compreendi direitinho. Espero ter respondido. Ela falou, o pessoal da saúde que o diga. Pois é, né? Aí, às vezes, como eu disse, às vezes a gente tem um problema de ansiedade, mas o último profissional que a gente vai procurar é o psiquiatra ou o psicólogo. A gente procura todo mundo, a gente procura o cardiologista, né? A gente procura o endócrino, a gente procura o gastro, né? A gente procura o pastor. Mas por último, quando todo mundo fala, vai no psicólogo, aí a pessoa vai no psicólogo. Mas é porque, infelizmente, a gente não reconhece realmente a saúde mental. Inclusive, gente, agora, setembro, é o mês do Setembro Amarelo, é o mês de conscientização. Por quê? Porque a ansiedade também pode ser um gatilho para o suicídio, certo? Então, a gente tem que falar realmente sobre esses assuntos para poder a gente correr atrás da nossa saúde mental. Certo? Eu quero fazer uma pergunta também. Então fala. Não, porque assim, lá no meu espaço, chega muita gente e fala o seguinte, que de uma hora para outra diz que não vai mais tomar medicação. Não quer mais tomar medicação de jeito nenhum. Isso, o médico passou a medicação, né? Está sendo acompanhado pelo médico, pelo psicólogo e tudo. Então, chega muita gente lá e diz, não quero mais tomar medicação. Então eu falo para todo mundo que não concordam com isso, né? E que cada profissional tem o seu papel e que não pode ser feito dessa maneira. O que você acha? No meu consultório também aparece muita gente que diz, olha, eu não quero ir pro psiquiatra não. Não dá para tratar só aqui não. Eu costumo dizer, olha, você tem livre-arbítrio de decidir ou não. Mas a medicação, ela faz parte do tratamento. Então, às vezes, a gente deixa a medicação para segundo plano por preconceito. Eu vou tomar esse remédio o resto da vida? Se for para me fazer bem, eu tomo. Né? Por quê? Porque eu vou ver o custo-benefício. Então, para ter qualidade de vida, se eu preciso tomar a medicação, então eu vou tomar. Por quê? Porque a pessoa que tem diabetes toma, a pessoa que tem hipertensiva toma. Por que a pessoa que tem ansiedade ou depressão ou qualquer outro transtorno não pode tomar medicação? Algumas vão ser só naquele momento da crise, outras vão ter sim que tomar pro resto da vida. Mas isso, a gente não tem que só se limitar, eu vou tomar remédio, porque a maioria da preocupação deles é ser maluco, porque tá tomando a medicação, tarja preta ou tarja... Não, maluco é quem não se cuida, certo, gente? Porque transtorno mental é uma doença como qualquer outra e ela precisa fazer o tratamento. Certo? Então, a medicação faz parte do tratamento, sim. Eu tenho pacientes que, inclusive, que estão deixando de tomar, mas acompanhados pelo médico, porque o médico não vai tirar a medicação assim de uma hora para outra, certo? Vai ter um desmame, isso em alguns casos. E outros, sim, vai ter que tomar pro resto da vida, vai ter que fazer um acompanhamento. Porque é a mesma coisa do óleo. Eu não posso pegar e falar assim, eu vou tomar o Rivotril da minha mãe. E tomar o Rivotril da minha mãe sem... vamos dizer assim, sem um acompanhamento, porque pode fazer bem para minha mãe, mas pode não fazer bem para mim. Então eu preciso de um acompanhamento, eu preciso do psiquiatra, certo? Então ele faz parte da equipe multi, ele estudou para isso e vocês não vão ficar dependentes da medicação se tomados de acordo com a prescrição médica, certo? Com o acompanhamento médico. É diferente de eu pegar o Rivotril da minha mãe e ficar tomando. Aí sim eu posso causar uma dependência, porque eu estou tomando sem o acompanhamento médico. Certo? Vamos agora para o sorteio, gente. Eu recomendo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fale agora, o cálice para sempre ou até a próxima live, por favor. A gente vai ter outras, viu, gente? É só comer. Esse aqui é o blend, para quem não viu ainda. Quem quer participar do sorteio? Quem quer participar do sorteio? Quem quer participar do sorteio, diga eu. Esse aqui é um blend de lavanda com camomila, cedro e favas de baunilha. Um blend que vai deixar você bem relaxado, tá? Aí vai ser o seguinte, explica aqui, tá em 2 perfis. Gente, a gente tá em 2 perfis. Tá no meu perfil, Ruth Raquel Psi, e o perfil de Sabrina. Sim. Que é o qual... Sabrina Luz, Espaço Natural. Então, a gente está tendo acompanhamento em 2 lives simultâneas. Então, a gente vai pelo número, cada um de um. Então, vocês vão anotar um número aqui
Sim. É de 0 a 50. Aí quem falar o número primeiro, que tá aí, Tá. ganha. Tá certo. Tá? Eu vou anotar um número, eu não tô vendo, eu tô cega, tá, gente? Eu vou anotar um número aqui, que eu não tô vendo. E é o número que foi dito aqui, que foi dito aí. E se estiver aqui, vocês ganham o blend, tá certo? De 1 a 0 a Esse que eu 50? aqui, tá? Pronto, vai. De 1 a 50? É, de De 1 a 50. Mas só quando elas disserem. Peraí, só quando a gente falar que pode. Peraí, tá? Já fez? Tá. Pronto, já fez. Pode aí. Pode, vamos lá. Pode dizer um número. 0 a 50. Vamos dizendo, diga o número. Quem quer um blend? Ainda não. Ainda Ainda nada. nada. Vocês não querem blend não, né? Vai ficar pra mim, né? Vários números. Eu tô vendo o número, eu não sei o que é o número não, né, menina? Paula tá vendo aqui que eu tô chegando nada. É de 0 a 50. 0 a De 50. 0 a 50. Quando aparecer o número aí, Paula vai dizer que ganhou e vai dizer o nome de quem ganhou aqui. Coloca o número de 0 a 50. Vamos lá. Ainda não saiu. Ainda não. Ainda Ainda não, não. gente. Vamos colocando. É muito número, né? Né? Gente, tá Ainda mal, hein? não. O negócio tá Muitos ruim, hein? números, mas também esse número. Quem ganhar pode passar lá no espaço natural. Gente, quem ganhar, sabe onde é o seu espaço pra quem ganhar pegar? Fica ali na rua 15 de novembro, ao lado do Sesu ou ao lado do Gamboa. Gente, No quem é centro. natural já sabe onde é o Gamboa, né? Com certeza. Né? Quem tem alimentação saudável sabe onde é o Gamboa. Então ali do lado, Sabrina com o blend, Isso. seu blend. Gente, Na não parte da saiu, tarde, meu viu, Deus gente? do céu. Passar lá na parte da tarde, após Vão as tentando. 14, Eu para tô- ir buscar o blend. Eu tô me sentindo naquele programa do Luciano Huck que aparece sempre um menininho Muitos falando. números, olha, mas não sei. Aquele de 1 Não é 1 a isso 50. também? Ó, não reclamo do meu número não, meu número foi muito legal. Cadê, chega? Meu Deus, nenhum dos Ixi, dois. quase. Dois perfis, não sai um. Vamos lá, gente. Vou colocando, coloca os números. Meu pescoço tá doendo. Esqueceram que esse número existe. Exato, gente. A gente diminui a linha alternativa de números. Meu Deus. Não saiu ainda. Esse é o número mais fácil. Tadinho do número, é tão lindo. 36,5. Eu não botei 36,5 não, gente. 36,5 é quase febre. É de 0 a 50. É de 0 a 0 a 50. Eu acho que saiu, viu? Aqui, ó. No meu seu. Sinara. Saiu aqui. Saiu! Saiu. Amém, irmão? Milagre aconteceu! Quem foi? 17, mostra o número. Olha, Peraí, que aqui teu telefone aqui, eu não sei a senha. Aqui o número. Aqui, cadê? 17, gente. 17. 17. Gente, estão reclamando que eu escolhi um número difícil. Eu escolhi um número difícil, gente. Um número tão lindo. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Espero ter ajudado vocês. Espero que Sabrina também tenha contribuído.
E aí qualquer coisa, manda perguntas pra gente que a gente vai respondendo também no direct. A menina certo? disse que falou 17, mas não parece não. Não sei, acho que é porque tem dois perfis, Paula tava olhando os dois. Eu li direitinho. Não apareceu, Não, acho que foi né? um negócio do sincronia, né? Mas quem foi que ganhou foi... Vamos fazer o seguinte, a gente dá o outro brinde, né? Se ela falou que colocou 17, a gente dá o outro brinde. Só que aí tem duas dizendo que falou, 3 dizendo que eu falei. Que falou, Eita, 4 meu dizendo que falou. Acho que é brincadeira. Não é possível não. Que a gente sobe aqui pra olhar. Depois a gente confere direitinho, certo? Gente, muito obrigada também, né? Quero agradecer, né, para vocês conhecerem aí esse universo da aromaterapia. Qualquer coisa, qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, podem estar indo lá no meu espaço ou até mesmo entrando no meu Instagram, né, falando lá no direct, que eu vou estar passando as informações, tá ok? Certo. Eu atendo ali no Centro Médico Lagan, sala 103, no Lagan 1, em frente à Fonte Luminosa. Então, qualquer coisa, é só encontrar contato comigo. Eu atendo presencial, também atendo online, certo? E faço avaliação neuropsicológica e reabilitação, certo? Então, qualquer coisa, eu vou estar à disposição. Sigam a gente, né? Curta, compartilhe, para que a gente possa também trazer outros momentos assim. E agora, Setembro Amarelo vai trazer muitas informações. E para quem é mamãe, a gente está tendo a formação do grupo terapêutico para mães, certo? Quem está na minha lista de transmissão já está votando como vai ser esse grupo. E os nomes, depois eu vou lançar os 2 nomes mais votados e vou lançar para vocês escolherem aí, tá certo? Então fique no aguardo. Se você não me segue, não perca e passa a me seguir, certo? Se você não segue Sabrina, não perca tempo também e passa a seguir Sabrina também, tá bom? A gente está confirmando aqui a questão dos números, mas qualquer coisa a gente entra em contato com vocês, certo? E se você perder, não tem problema, a gente vai fazer outras lives também, vai ter outros brindes, Isso. certo? Ou vai lá no espaço, né? Ou vai lá no espaço, Vai lá vai no comprar. espaço. Ó, se Certo? falaram, não apareceu no Não, certo. A gente já conferiu aqui e não apareceu no momento não, certo, gente? Mas fique de olho que vai aparecer novas coisas, novas chances pra gente e novas novidades estão pintando por aí. Então não perca, tá, gente? Um beijo, um forte abraço pra vocês e muito obrigado pela participação de vocês e pela presença de vocês aqui, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa salvo. Sim. Não, eu também.